para mais uma aula. Então, nós já vimos um pouco sobre os injetáveis, né? Eu vou dar uma pequena revisão, mostrar um pouco mais, e também tem muita parte prática nessa aula, que não se preocupe que vocês vão ter essa prática, tá? Então, eu vou estar passando isso que é muito importante, saber sobre as vias injetáveis, né? Que a administração por injeção administração parenteral compreende as seguintes vias. Nós temos as vias subcutâneas, a intramuscular, a intradérmica, a intravenosa e a intraarterial. É importante saber o material necessário para se fazer, né? É necessário ter uma bandeja, uma seringa, agulha, garrote, recipiente com algodão embebido em álcool, recipiente para desprezar os algodões usados e o medicamento. Procedimento: sempre é importante rever a prescrição do médico, tá? Para saber se está correto. Lavar as mãos, porque quando você lava as mãos, vai reduzir a microbiota e a patologia, consequentemente, a incidência de infecção. Verificar qual medicamento colocar no recipiente, bandeja apropriado, que deverá estar identificada com nome, quarto e leito do paciente, e usar a seringa e agulhas adequadas. O profissional deve obedecer a regra das 5 certezas para se saber se está certo. Primeiramente, você tem que saber se o paciente está certo. Você vai aplicar uma medicação, o paciente está certo. É importante verificar o nome e não o número do leito, porque o número do leito, muitas vezes o paciente pode trocar. E você perguntar pelo nome, você vai ter certeza que é aquele paciente. Olhar paciente, olhar nome no prontuário. Medicamento certo, se é realmente o medicamento do horário, se é a via certa, porque muitas vezes o médico passou intramuscular, você deu intravenosa, se foi ou vice-versa, né? Se você errar a via, gente, o que vai acontecer? Você pode matar o paciente. E o horário certo também. Então, é importante saber o horário certo, se está no horário, e a dosagem certa também. Porque a dosagem, gente, muitas vezes você pode fazer uma dosagem muito alta que pode levar o paciente a óbito. Aqui a escolha das seringas e agulhas que estão disponíveis no mercado. Geralmente nós temos seringa de 1 ml, que geralmente se utiliza para insulina ou para tuberculina ou vacina. A seringa de 3 ml, seringa de 5 ml, seringa de 10 ml, seringa de 20 ml, seringa de 60 ml. Aqui vocês podem ver as imagens de diversas seringas, tá? Que é importante saber que existe no mercado. Aqui, qual é a composição da seringa? Nós temos o espaço morto, nós temos a agulha, nós temos o manúbrio, que é a parte que encaixa a seringa com a agulha. Nós temos o êmbolo, nós temos o copo. Aqui vocês podem ver as agulhas de acordo com a via a ser administrada. Nós temos o calibre da agulha, que geralmente vem representada por cores também, né? Nós temos a 25/8 e a 30/8, que geralmente a cor do canhão vem ser verde, que a via de administração geralmente para medicação pode ser intramuscular e endovenosa, que geralmente são soluções oleosas, que são soluções que geralmente dói mais, né? Então ela tem um calibre mais grosso. Nós temos a 25/7 e a 30/7, que é o preto, que é o mais utilizado, né? Que é intramuscular e endovenoso, que são soluções aquosas. Nós temos a 40/12, que é a rosa, ela é um pouquinho grossa também, usada para retirar medicamento de frasco, ela é bem grossa. Então, geralmente, a gente não faz endovenosa com ela. Geralmente, a gente usa mais para diluição de medicação. Nós temos a 1,3 por 3,8, que é um cinza claro, que geralmente é subcutânea intradérmica, insulinas e vacinas.
Nós temos a de 13 por 4,0, que é a cinza média, que é a subcutânea intradérmica, e as insulinas e vacinas. A 13 por 4,5, que é a marrom, que é subcutânea intradérmica, que é insulinas e vacinas também. Nós temos a 20 por 5,5, que são púrpura médio, que é subcutânea endovenosa, que são vacina, e soluções aquosa. E nós temos a 20 por 6,0, que é azul, que é a subcutânea endovenosa, que são as vacinas e aquosa. Então é importante, né, saber os calibres. Critério para a preparação da medicação. É importante na etiqueta do frasco verifique o nome da droga, a miligrama, ml que vai ser injetado, que está presente antes do nome da droga e se a droga está dentro da validade, né? Porque muitas vezes a medicação está vencida. Calcule o número de ml que irão ser necessários. Monte a seringa e a agulha sem tocar na agulha e nem na ponta da seringa. E a montagem da agulha na seringa, como vocês podem ver, né? Isso a gente vai ter aula prática, tá bom? Que é a preparação a partir de um frasco via. Então, aqui, gente, eu não vou ler, porque isso aqui é importante vocês terem conhecimento. Eu não sei se vocês têm esse slide, mas eu vou estar passando ele para vocês. Não sei, não me recordo se eu mandei. Mas aqui tem todos os procedimentos, que é importante vocês lerem e também estudar para avaliação, né? Para vocês terem uma noção dos passos a ser seguido, né? Aqui a preparação a partir de uma ampola de vidro, que é importante vocês também saberem. Isso aqui também vocês vão ter aula prática. Aqui como se quebra, né? Uma ampola, que geralmente, como está na imagem, geralmente a gente a gente faz a asepsia com algodão e água 70% e envolve essa região com algodão para poder quebrar, porque você pode ter um sério risco de se cortar. Essa imagem está errada. Aqui também eu não vou me detalhar a esses passos, porque vocês vão ter aula prática e é importante vocês lerem isso aqui. Aqui nós temos as ampolas de plástico, como que se abre, né? E a intradérmica, que também é chamada de intracutânea ou cutânea, é utilizada para testes alérgicos, algumas vacinas, é aplicada na camada mais profunda da pele, chamada de derme. Sua característica é a formação de uma bolinha pápula na pele, que geralmente se utiliza na vacina de qual? Na BCG, né? Que geralmente não ultrapassa 0,1 ml. Como vocês podem ver, também se faz testes alérgicos também com essa seringa. A injeção subcutânea, que é feita do tecido subcutâneo que fica entre a pele e o músculo, que é usada para aplicação de vacinas, insulinas e anticoagulantes, que geralmente se aplica 1,5 ml, utiliza-se em geral seringa de 1 ou 3 ml com agulha de 13 por 4,5. Aqui nós temos uma pessoa com as regiões todas demarcadas. Que regiões são essas? São as regiões que pode ser aplicada a insulina, tá? Porque é a região que mais tem tecido subcutâneo. Aqui nós temos o ângulo, né, que geralmente se aplica a injeção de insulina. Geralmente tem uma seringa, gente, que ela tem a agulha bem curtinha, que geralmente não precisa fazer esse ângulo. Nós temos a endovenosa ou a intravenosa, que é aplicada na veia e o efeito é imediato, né? Eles são segundos a ser misturado com sangue circulante, né? E você já tem o quê? Uma resposta. E é muito importante fazer a dose correta e não errar, porque se você errar a dosagem, você mata o paciente. Não tem como voltar atrás. E os tipos de medicamentos injetados na veia, nós temos soluções solúveis no sangue, nós temos os líquidos,
nós temos os isohiportômicos, nós temos os sais orgânicos, nós temos os eletrólitos, os medicamentos não oleosos, não deve conter cristais visíveis em suspensão. Tem aquelas medicações que elas são em pós, elas precisam ser diluídas. Então, quando você for diluir uma medicação, jamais pode administrar uma medicação que você está vendo o pozinho, né? Tem que ficar totalmente solúvel. E o material necessário, algodão seco, embebido com álcool, seringa de bico lateral e a agulha de 20 por 5,5 ou 25 por 7 e o garrote. Aqui nós temos como que se faz, né? A prática. Aqui o material necessário, algodão, seringa, agulha dos tamanhos apropriados. Geralmente a pessoa muito magra a gente utiliza uma agulha menor. E os adultos com ossos bem desenvolvidos ou obesos, geralmente a gente já faz uma agulha maiorzinha. Crianças bem desenvolvidas já tem um tamanho maior também, né? Então depende muito do seu paciente, né? A penicilina geralmente se coloca num calibre 20 por 0,5, geralmente quando é crianças muito pequenas, mas é certa a penicilina. Por que a penicilina? Porque a penicilina, gente, é uma medicação que ela entope muito. Então você só vai administrar ela se for com uma seringa com calibre um pouco mais grossa, porque na hora que você administrar, ela vai entupir. E se ela entope, o paciente não vai ter um bom sucesso na hora. E os músculos utilizados, nós temos o braço, a região deltoidiana, que é o volume líquido máximo de 3 ml, né? Deltoide. A aplicação é realizada no músculo deltoide de 3 a 4 dedos abaixo do ombro, que nós vamos também realizar isso na prática. Aqui, como vocês podem ver, né? Músculo deltoide esquerdo, a região correta. É contraindicado na região deltoide. Crianças de 0 a 10 anos não podem tomar medicação. No deltoide, pequeno desenvolvimento muscular, caquéticos e idosos, volume superior a 3 milímetros, substâncias irritantes, injeções consecutivas, paciente com AVC, que muitas vezes perdeu o movimento do braço, paciente submetido a mastectomia ou esvaziamento cervical. Nádega ou região dorsoglútea, volume de líquido no máximo de 5 ml, se ultrapassar deve ser aplicado em 2 locais diferentes. Músculo glúteo máximo, localização quadrante superior externo, linha horizontal, início da prega glútea. E a região vertical no meio da nádega escolhida para injeção, que geralmente ou nádega ou região dorsoglútea é a mais utilizada para uma aplicação muscular. Nós temos a posição, né? Tem que fazer um relaxamento, tanto se o paciente estiver em pé ou se o paciente estiver deitado. Aqui nós temos a técnica, que também nós vamos estar vendo na prática. Aqui nós temos a posição, né? Correta a se aplicar, que geralmente fazemos um quadrante, né? E no quadrante sempre no superior externo. E o quadril, região ventroglútea ou técnica de Rochester, que também é um local de aplicação no terço médio do músculo, que é o glúteo lateral, que constitui o quadril e considerado o local mais seguro e indolor para aplicação intramuscular, que geralmente é uma posição que poucas pessoas se utilizam, e ela é um local de baixo risco e pode se fazer acima de 5 ml. Como vocês podem ver, ó, muita gente quase não se usa essa posição, mas é uma posição muito segura de se utilizar. Aqui nós temos a técnica, né? Como ser utilizada. Aqui também a técnica, né? E a região anterolateral da coxa, que é o músculo vasto lateral da coxa,
que a aplicação é realizada no músculo lateral da coxa, que é o músculo alongado que se estende do quadril até o joelho, embora não seja um dos locais mais confortáveis. É considerado local seguro para aplicação em adultos e principalmente em crianças menores de 2 anos. Geralmente vacinas, né? Criança toma muito nessa região lateral da coxa, né? E não aplicar volumes maiores que 4 ml. E aqui nós temos a técnica, né? Que é utilizada. Aqui o tamanho da agulha, o ângulo. Aqui nós temos a posição, né? Como que é o músculo. E a posição correta. Aqui nós temos todas as posições, os locais que se aplica uma medicação. E a medicação injetável, né? Nós temos a aquosa, que nós temos o exemplo do Voltaren, que é o diclofenaco, a oleosa, que é o Perlutan, e líquida em pó e a suspensão nós temos a Bezentacil, e a em pó, que nós temos a Despancilina e o Tilatil. E a sala de aplicação deve-se possuir área física bem iluminada, bem ventilada, deve conter pia, sabão líquido, papel toalha, álcool 70%, algodão, bancada para a preparação das injeções, lixeira, cadeira, garrote, seringas e agulhas descartáveis. Então, gente, a nossa aula terminou aqui. Eu vou estar passando esse slide porque eu tenho quase certeza que eu não passei para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim. Outra coisa, nossa próxima aula vai ser de cálculo. É uma aula assim, eu vou tentar passar a aula para vocês porque eu não tenho um quadro, mas eu vou tentar ver como é que eu posso passar essa aula para vocês de cálculo, tá bom? Então, bons estudos. Fiquem com Deus e se cuidem.